Em Gênesis 49, mergulhamos num dos momentos mais solenes e proféticos de toda a Bíblia. É o entardecer da vida de Jacó, e ele reúne seus 12 filhos ao seu redor. Mas este não é um simples adeus. É aqui que a voz de um patriarca se torna a profecia de uma nação inteira, revelando o futuro que Deus reservou para cada tribo de Israel. Jacó, apoiado em seu cajado, com a sabedoria de uma vida marcada por lutas e bênçãos, começa a falar. Sua primeira palavra é um chamado à unidade e à atenção. Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Era a voz de um pai prestes a desenhar o destino de seus filhos com palavras inspiradas por Deus. Ele começa com Ruben, seu primogênito. Ruben, tu és minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Que palavras poderosas para um primeiro filho. Mas Jacó continua, revelando a falha que marcaria sua descendência. Mas, instável como a água, não terás a excelência. A força de Ruben, sem o domínio do caráter, se perderia como água derramada na areia. Uma lição poderosa sobre como nossos dons precisam ser guiados pela integridade. Em seguida, vem Simeão e Levi. Jacó os une em sua descrição. Simeão e Levi são irmãos. Instrumentos de violência são as suas espadas. Ele se refere ao massacre em Siquém, um ato de vingança descontrolada. O zelo deles, que poderia ser uma virtude, tornou-se uma arma de destruição. Por isso a profecia é dura. Na sua congregação, não entre a minha alma, porque no seu furor mataram homens. Sua punição seria a dispersão entre as outras tribos, um lembrete de que o zelo sem justiça apenas fere e divide. Então, os olhos de Jacó se voltam para Judá, e o tom da profecia muda drasticamente. A maldição se torna bênção. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A mão de Judá estaria sobre os inimigos, e os filhos de seu pai se curvariam diante dele. E aqui vem a profecia messiânica mais importante do Antigo Testamento. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló, aquele a quem pertence o direito de reinar. Da linhagem de Judá, nasceria o Rei dos Reis, Jesus Cristo. A promessa de redenção para toda a humanidade foi selada na bênção de Judá. Depois, a profecia segue para Zabulon e Issacar, pintando um quadro de equilíbrio. Zabulon habitará nas praias do mar e será como porto de navios. Uma tribo voltada para o comércio, para o movimento. Ao seu lado, Issacar, jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. Issacar amava o descanso e a terra boa, disposto a trabalhar em paz. Juntos, eles nos mostram como o trabalho e o descanso, o movimento e a estabilidade coexistem sob a bênção de Deus. Jacó continua, descrevendo Dan e Gade. Sobre Dan ele diz: Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Será como uma serpente junto ao caminho, que morde os calcanhares do cavalo. Uma tribo pequena, mas astuta e cheia de sabedoria para exercer justiça. Gade, por sua vez, enfrentaria ataques constantes, mas sua profecia era de resiliência. Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Coragem e resistência seriam sua marca, ensinando que a perseverança vence no final. A bênção sobre Aser e Naftali fala de abundância e liberdade. De Aser, o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Sua terra seria fértil, um símbolo da provisão generosa de Deus. E Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Uma imagem de liberdade, agilidade e beleza, representando a leveza de espírito e a graça que vem de uma vida entregue a Deus. Chega então a vez de José, o filho amado que tanto sofreu. A profecia para ele é uma das mais belas e detalhadas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Mesmo quando os flecheiros o amarguraram,
O atacaram e o odiaram. Seu arco permaneceu firme. Por quê? Porque os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. A fidelidade de José, provada no sofrimento, floresceu em bênçãos incontáveis, não só para ele, mas para nações inteiras. Sua história é a prova de que Deus fortalece aqueles que permanecem fiéis em meio às adversidades. Por fim, Benjamim, o caçula. Sua descrição é intensa e cheia de energia. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Uma tribo de guerreiros valentes, com o impulso e a força das novas gerações, representando a energia renovada que Deus sempre traz ao seu povo. Depois de abençoar cada um segundo a sua bênção particular, Jacó revela seu último desejo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A palavra de um pai se tornou uma herança eterna, um mapa espiritual para o futuro de Israel. Com seu testamento espiritual completo, ele se prepara para partir. Eis que eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Macpela. O homem que lutou com Deus e prevaleceu, agora se entrega pacificamente, com a certeza de que sua jornada terrena estava cumprida e seu legado estava selado. Ele não apenas viveu pela fé, mas terminou sua vida profetizando o futuro de uma nação. Gênesis 49 nos ensina que nossas vidas, nossas falhas e nossas vitórias fazem parte de um propósito muito maior. Deus usa a voz frágil de um homem no fim de seus dias para desenhar o destino de gerações. O verdadeiro legado não está em bens materiais, mas na herança espiritual que deixamos. A bênção de Jacó se tornou o mapa de Israel e nos lembra que o propósito de Deus continua vivo e ativo, se desdobrando através de cada um de nós. Que a paz de Deus esteja com você.